E aí, pessoal, vamos dar sequência, né, à nossa disciplina de Engenharia de Software, ministrada nos cursos de graduação de Sistemas de Informação e Licenciatura em Ciência da Computação da Universidade Federal da Paraíba, no Campus 4. Então, para quem está entrando no canal agora e vendo esse como o primeiro vídeo, essa é uma sequência de aulas que a gente está tendo que adaptar um material complementar para os alunos, já que a disciplina que é presencial está sendo ministrada de forma remota, por causa da pandemia. E aí, a nossa segunda aula, a gente vai falar um pouquinho sobre processos e modelos de processo, né? Alguns dos modelos de processo. Na verdade, a discussão sobre modelos de processo vai durar aí algumas aulas, a gente vai ver muitos processos, tem muita informação, e aí eu peço mais uma vez que os meus alunos anotem as dúvidas, comentários, alguma coisa que não tem entendido porque esse conteúdo todo vai ser discutido no nosso encontro síncrono, certo? Essa semana. Então, vamos falar um pouquinho sobre processo, né, em si. O que é que são os processos? Vocês já devem ter ouvido falar, mas de forma mais clara, a gente pode entender processo como um conjunto estruturado de atividades, procedimentos, artefatos e ferramentas. Então, uma coisa que vocês têm que ter na cabeça, já desde então, é que quando a gente falar de processo de software, eu não estou falando apenas de etapas. É muito mais do que etapas, né? É um conjunto de etapas, mas o fluxo em que elas acontecem, as pessoas que devem executar suas atividades em cada uma dessas etapas, quais as ferramentas mais adequadas para serem adotadas em cada uma dessas etapas e, no fundo, isso para quê? Para a gente desenvolver o tal software profissional que a gente viu na parte introdutória de engenharia de software, dentro do custo, dentro do prazo, né, do cronograma e atendendo os requisitos do nosso usuário. Então, de maneira geral, por mais que existam vários modelos de processo que a gente vai ver, a gente consegue, de forma genérica, identificar 5 principais etapas, independentemente de como elas ocorrem, se ocorrem ao mesmo tempo, se ocorrem simultaneamente, se ocorrem de forma sequencial, qual depende de qual. E a gente consegue identificar 5 etapas, né? A parte de especificação, a parte de projeto e arquitetura, implementação, testes e validação e evolução de software. Então, alguns modelos de processo vão separar a etapa de evolução e manutenção do software, que não faz parte do processo da criação inicial, outros entendem que faz parte. A gente vai discutir especificamente cada um dos modelos, mas de maneira geral, independentemente de qual modelo a gente consegue identificar essas etapas. Mais uma vez, mesmo que elas tenham nomes diferentes e apareçam em momentos diferentes durante a execução do projeto. E para vocês irem se familiarizando com os termos de modelos e processos de desenvolvimento de software, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né, como o RUP, o XP e o Scrum, Cascata, DSDM. Então, existem vários métodos, a gente vai ver os mais tradicionais, os que são mais estudados e os que são mais adotados de maneira mais prática, né? Então, eu vou discutir um pouco também sobre o modelo de processo em si, ou os modelos de processo, o que é que são. Mas vocês já podem ter esse conceito na cabeça, pelo menos de forma superficial e introdutória, que o modelo de processo de software, ele apresenta uma descrição desse processo numa perspectiva particular, normalmente focando em algumas atividades. Então, eu falei que processo em si, a gente consegue achar essas 5, certo? Especificação, projeto e arquitetura, implementação, né, que é a programação, teste e evolução e manutenção. Então, quando eu chamo de perspectiva particular, o que é que pode estar influenciando
nessa diferença entre os modelos de processo e como eles podem ser adotados. Critérios como tamanho da equipe de desenvolvimento, experiência dessa equipe, o tempo em que eu tenho para desenvolver, o custo que eu tenho para desenvolver esse software, a complexidade e o escopo do programa. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de software que vai custar para produzir, não é nem para vender, certo? É para produzir cerca de 5 milhões de reais. E eu tenho outro projeto que vai custar para produzir, não estou falando ainda em custos de venda, mas de produção, pagar funcionário, pagar internet, pagar água, pagar luz, pagar certificação, pagar licença de outros softwares. Então, o custo para fazer esse software, o segundo é 5 mil reais. Mesmo que a gente não conheça o nome dos processos ainda nessa etapa da aula, a gente consegue entender que as etapas não vão ser as mesmas, que as ferramentas usadas não vão ser as mesmas, que o tempo demandado não vai ser o mesmo. Então, alguns critérios como esses, escopo, complexidade, tempo, equipe, os recursos que se tem, podem ser determinantes para a gente escolher os modelos de processo. E aí eu vou discutir um pouquinho na aula com vocês como é que a gente observa isso, e isso também faz parte da primeira atividade de vocês, que é construir a árvore de decisão em cima dos modelos de processo trabalhados em sala de aula, nesse formato remoto e no formato que a gente vai discutir de forma síncrona, certo? Então, sabendo o que é o processo, mais uma vez, etapas principais, independentemente do nome, do tipo do modelo de processo, a gente deve encontrar especificação, projeto, implementação, testes e validação e evolução do software. E todas essas etapas, elas vão ser observadas por gerenciamento. Gerenciamento de projeto, gerenciamento de qualidade e outras gerências que podem estar agregando valores, como gerência de configuração, gerência de programação, gerência de teste e por aí vai. Então, dentre essas 5 etapas, vocês não podem esquecer que ainda existem papéis que estão ali na proteção, na tentativa de garantia de que essas etapas vão acontecer para a gente entregar esse software de qualidade, certo? Então, vamos ver um pouquinho cada uma dessas etapas. A primeira etapa, também chamada de especificação, vocês vão encontrar diferentes nomes, a depender dos modelos de processo, e a cada modelo de processo que a gente conversar na aula e nesse formato, né, da aula síncrona, eu vou retomar, pessoal, o nome de especificação nesse modelo de processo, por exemplo, se chama engenharia de requisitos. Se chama ou se materializa, por exemplo, em histórias de usuário e cenários BDD, por exemplo, ou se materializa num documento de requisitos, classificando como funcionais ou não funcionais. Mas, basicamente, independentemente desses nomes, como eu falei na primeira aula, engenharia de software, na engenharia de software, os nomes não são definidos por acaso. Eles têm a sua especificação, eles têm a sua motivação e não precisa decorar. Só você preste atenção na etimologia da palavra que você consegue entender. Então, essa primeira parte é para definir o que é o programa, quais são os serviços e quais são as restrições sobre esse serviço. Mas como assim serviço de software? Quais são as funcionalidades? Se eu tenho cadastro, se eu tenho edição, se eu deleto as informações, se eu consigo exportar para um documento em PDF. Então, quais são as funcionalidades que eu tenho? Numa calculadora, quais são as operações matemáticas que eu tenho? É só somar, subtrair e dividir? Ou eu tenho algo mais complexo, como calcular derivadas integrais, por exemplo? Então, o que eu chamo de serviço nada mais são do que as funcionalidades do sistema. Só que eu defini as funcionalidades sem definir as restrições sobre essas funcionalidades,
talvez não dê certo para eu construir um software, pelo menos de qualidade. Então, quando a gente fala em especificação, eu não falo apenas no serviço, mas eu falo também nas restrições sobre esse serviço. Como assim restrições? A gente vai ver lá na frente que essas restrições também são conhecidas como os requisitos não funcionais, mas elas impõem um comportamento ou uma limitação sobre as funcionalidades. Por exemplo, tempo de resposta. A funcionalidade, ou seja, o serviço de um sistema que tem um módulo do caixa do supermercado, qualquer supermercado, existe uma funcionalidade de leitor e receptor de informação do código de barra, com preço, quantas unidades, descrição, o nome, etc. Isso é a funcionalidade. Eu preciso ter essa funcionalidade lá no caixa. Mas eu tenho uma restrição sobre essa funcionalidade. Por exemplo, o tempo de resposta entre o código de barras e o processamento no meu sistema. Eu quero que seja 1 segundo. Ah, mas eu não consigo fazer não, eu não quero fazer, ou não importa fazer, não precisa se preocupar com as restrições do sistema. Só é a gente fazer a funcionalidade. O usuário não pediu para eu fazer um sistema que recebesse informação sobre um código de barras e eu não fiz, tudo bem. Aí você imagine, você como usuário, na fila do supermercado enorme, com aqueles carrinhos cheios de compra, e a cada produto que passa no leitor de código de barras dura 5 minutos para processar. 5 minutos. Quanto tempo vai durar para você ser atendido no supermercado e fazer a fila? Então, adiantou eu fazer a funcionalidade, ou seja, os serviços, e eu não prestar atenção nas restrições sobre esse serviço? Não adiantou de nada. Então, quando eu falo engenharia de requisitos, especificação de sistemas, eu tenho que prestar atenção nas funcionalidades e nas restrições sobre essas funcionalidades, senão o sistema continua sendo inútil. E lembrem-se, por mais que a gente tenha teorias, ferramentas, arcabouços e etc. para engenharia de software, o que é que interessa no final das contas? Que o usuário fique satisfeito com o software. Ponto. Então, se você desenvolveu, testou, implantou os serviços e não prestou atenção nas restrições sobre eles, você não fez muita coisa, não. E como é que se dá, de maneira geral, o processo de engenharia de requisitos, que é o que compõe essa etapa, né? Existe o estudo de viabilidade, a gente vai ter um capítulo só para engenharia de requisitos. Estudo de viabilidade, licitação de requisitos, documentação de requisitos, validação de requisitos. Mas esse assunto de agora, esse capítulo, são noções introdutórias e gerais sobre o processo de desenvolvimento de software. Então, lá na engenharia de requisitos, a gente pensa na viabilidade. Não é sentar, ter uma ideia maravilhosa sem saber se alguém compra, por exemplo, sem saber se é tecnicamente viável, por exemplo. Eu quero fazer um software que roda num drone e esse drone tem uma capacidade de captura de imagem de vários frames por segundo, sei lá, 1 milhão de frames por segundo, 1 trilhão. A gente não tem um hardware para isso. Então, se eu não fiz o estudo de viabilidade, como é que eu vou fazer o programa que roda nesse dispositivo que não tem uma viabilidade técnica para desenvolver? Então, é isso que é estudado nessa primeira etapa lá do processo de engenharia de requisitos. Depois eu venho com o processo de elicitação. Elicitação é uma palavra bem engenharia de software, mas nada mais é do que o levantamento. Vou caçar, cadê esses requisitos? O que é que esse software precisa fazer? Deixa eu escutar o usuário, deixa eu ver o usuário, deixa eu olhar o ambiente de trabalho do usuário para entender o que é que precisa ter nesse software que eu vou desenvolver. Depois eu especifico, que nada mais é do que documentar, caracterizar, analisar. Esse requisito aqui, ou essa especificação que eu tenho, é de serviço ou é de restrição? Ou está meio misturado? Ou depende de outro? Então, todas essas informações vão estar dentro da especificação e depois eu valido. Essa validação, eu chego lá no usuário e digo, pela nossa conversa ou pela minha observação,
ou pelo meu estudo do manual, do sistema que está implantado aí para vocês, ou pela minha análise formal do sistema legado que vocês têm por aí, eu entendi que é isso daqui que vocês querem. Tu valida para mim, para eu poder começar a pensar na solução? Então a gente só passa para a etapa 2, em tese, quando a gente tem esse processo de compreensão entre o que a equipe de desenvolvimento tem sobre o software e os usuários precisam, certo? Essa é a imagem de Somerville, que tenta resumir esse processo, né? Eu tenho primeiro o estudo de viabilidade, que eu normalmente gero um documento de viabilidade, um relatório. É viável, não é? É viável financeiramente, é viável tecnologicamente, etc. A gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Depois eu tenho a parte de licitação e análise. Então eu observei, eu classifiquei esses requisitos, eu vi se está repetido, eu vi se está ambíguo, eu vi se está incoerente. A gente vai discutir também mais a fundo no capítulo de requisitos. Depois eu documento essa coisa. Então uma coisa é uma situação é quando eu tenho um requisito na minha cabeça de analista, de engenheiro de software. Outra é quando eu preciso passar essa informação para alguém. Lembrem-se, engenharia de software, desenvolvimento de software, normalmente é um time de futebol. É um processo de telefone sem fio. Então não adianta você ter percebido todas as restrições e todos os serviços que seu usuário precisa, mas você não consegue documentar para passar para a equipe. Então, preciso de técnicas de especificação de requisitos. E por fim, eu faço a validação junto ao meu usuário, se é aquilo mesmo que eu entendi. Fase 1, o que é que vocês têm que ter na cabeça? O que é o programa? O que o software precisa resolver? Ah, mas eu estou pensando aqui já em linguagens de programação que eu vou usar. Você pode, a depender do modelo de processo, a parte de projeto do software e levantamento de requisitos e especificação, elas são feitas quase que concomitantemente. Mas vamos pensar assim, até a fase final de especificação, eu nem estou entendendo direito o que é o software. Eu preciso saber para depois eu pensar se vai ser Java, se vai ser Ruby, se vai ser .NET, etc. E daí eu vou para a fase 2. A fase 2 de projeto e arquitetura, nada mais é do que pensar como eu vou resolver. Da fase 1 eu sei o que é o problema. A fase 2 eu tenho que sair com a solução de software. Então, nessa etapa é quando eu construo os meus projetos de arquitetura, especifico os componentes do sistema, como esses componentes vão funcionar, quais os algoritmos que eu vou usar. Se eu estou trabalhando com machine learning, por exemplo, inteligência artificial, quais são os algoritmos que vão resolver isso daqui? É rede neural? Então, coloca lá no projeto de software. Eu estou começando a pensar na solução do software. Fase 1, o que? Fase 2, como eu resolvo essa bronca que eu vi lá no o que. Normalmente a gente tem aí a construção dos nossos componentes e das nossas conexões, além das propriedades que eu tenho desses componentes e dessas conexões. Ah, professora, está muito viajado, isso aqui é muito complexo, componente e conexão. Vamos pensar em programação? Vamos pensar nos exemplos bem simples para vocês entenderem por agora dos conceitos. Pensa num programa feito em Java e você terminou ele todinho, você tem a classe main, você tem outras classes, métodos, interfaces, etc. E aí você pode ir lá no Eclipse, por exemplo, colocar exportar executable já, e aí ele gera o executável, tu roda o programa, tudo funcionando, beleza. Agora abre lá no Windows Explorer, por exemplo. O que é que tu vai ver? Um monte de arquivo. .class, .java, as imagens que tu carregou, scripts e tudo mais que precisou para o software funcionar. Então pense que componentes são partes do sistema. No caso desse exemplo de Java, os arquivos. Eu tive que criar esses arquivos todos, classes, métodos, etc. E como eles foram distribuídos. Mas essas classes precisam se falar.
senão eu não saio da classe main. Eu fico lá e o sistema não roda e não chama tela nenhuma e não computa nada e não vai para o banco de dados e não vai mais nada. Então, aqui no projeto eu penso nesses componentes, como eles se falam, o que é que eu preciso de algoritmo para essas coisas funcionarem, ou seja, eu estou dando a solução. Aí eu pergunto, eu já comecei a programar? Ainda não. Em tese, eu estou pensando na solução, arquitetando a solução, projetando esses componentes para uma equipe de programação entender essa solução e colocar numa linguagem de computador, qualquer que seja a linguagem de programação, certo? E aí eu venho para a fase 3, que é de programação e de depuração. Como é que eu posso traduzir essa fase 3? Fácil. A primeira é o que é o programa. A segunda, entendi. Dá um como eu faço essa coisa. Descobri como eu faço. Sei das tecnologias, sei a linguagem de programação, sei o banco de dados, sei o ambiente de desenvolvimento, sei a protocolo de gerência de configuração, sei um monte de coisa para botar isso para funcionar. Mas eu comecei a fazer? Ainda não. T3, a terceira fase, faça. Agora que tu sabe, faça a coisa. Então, é transformar esse projeto de arquitetura num software funcionando, certo? O programa, apesar de existirem algumas teorias sobre fábricas de software, uso planejado, linha de produto de software, eu continuo acreditando que é uma atividade extremamente pessoal, subjetiva, com várias influências. É tanto que existem vários estudos em engenharia de software voltado para as ciências sociais e esses impactos no processo de desenvolvimento de software, certo? Então, não existe um processo genérico para programar. Faça aqui sempre isso, nomeie os arquivos sempre assim, programe sempre assado. O nome de todas as funções e procedimentos e métodos é assim. Não existe. Existem boas práticas que a gente entende que é bom, a legibilidade, manutenibilidade do código, facilidade de testar, mas não existe uma regra. Pronto, agora eu sou programador, cadê o manual para eu começar a fazer um programa em Java? Isso não existe. Você vai aprender boas técnicas e você vai criar o seu programa de computador de acordo com a arquitetura do software. Então, uma mudança muito grande que tem que ter no pensamento dos meus alunos que estão aí no quarto período de sistemas de informação é: o que é que vocês fizeram nas disciplinas de programação até então? Vocês quase que pularam da fase 1 para a fase 3. Vocês tinham a especificação, o professor ou a professora pedia algum programa para vocês fazerem, vocês sentavam no Eclipse, no NetBeans, no Visual Studio, e ia fazendo o programa, ia rodando, ia abrindo a tela, ia vendo o que dá, rabiscava um pedacinho no papel e quase que ia. Agora vocês têm que botar na cabeça que existe uma etapa no meio. Antes eu tenho o que, a etapa no meio eu projeto a solução para depois eu sentar no Eclipse e começar a programar. E outro termo que é importante vocês saberem agora é um termo chamado de depuração, que vocês podem escutar o termo em inglês também como debugging. Então, o que é essa depuração? É o próprio programador, no processo de desenvolvimento e de criação, ele faz alguns testes. Então, você programou, prestou atenção na arquitetura, viu a especificação para esclarecer qualquer dúvida, mas o seu programa não está funcionando direito. Você manda somar, ele subtrai. E você não sabe exatamente onde está. Afinal, são muitos arquivos, muitos comandos, não está dando erro, pelo menos o erro de escrita, né? O erro de compilação não está dando erro, mas quando você executa, ele não faz o que deveria fazer. O que é que o programador faz? Apaga tudo e começa tudo. Ele vai executando o sistema e por trás, tudo que está sendo chamado lá no código fonte vai sendo marcado até ele achar onde é que está o problema de execução. A gente vai discutir um pouco também na aula presencial, mas existe a diferença de você executar, compilar e interpretar. Quando o seu Eclipse, por exemplo, ou o seu Visual Studio, você salva, ele
compila e faz o build do sistema e não aparece nenhum vermelhinho de X, não significa dizer que o sistema está perfeito. Significa dizer que o sistema foi escrito respeitando as regras da linguagem de programação. Mas não garante que ele vai computar aquilo que ele precisa computar. Então, o debugging ou a depuração ajuda o programador a se certificar antes da fase do teste se o que ele está fazendo em tempo de execução está dando certo. Beleza? Todo mundo tem que fazer debugging? Não necessariamente, depende da complexidade da equipe e da política da própria, do desenrolado dos projetos, né? Mas eu sempre aconselho, certo? Se alguma coisa estiver esquisita antes da equipe de programação enviar para a parte de teste, para não ter esse retrabalho. Chegou lá no teste, eles fizeram os testes, volta, identificou para o programador consertar, a gente já pode trabalhar com depuração, certo? Lembrando que na etapa de depuração, os programadores identificam esses erros e já consertam, certo? E aí, o que é importante dessa fase 2 e 3? Vocês entenderem que projeto e implementação estão intrinsecamente ligados. Afinal, eu vou programar aquilo que tem solução e que a solução foi definida. Eu não vou programar da minha cabeça, professora, mas programar é uma arte pessoal subjetiva. Não é bem assim, não viaja na maionese. Senão a gente não estava falando sobre ciência, engenharia de software e processo. Então, tem uma subjetividade, uma pessoalidade no processo de desenvolvimento de software, mas ele não pode aniquilar o projeto de arquitetura. Eu tenho que seguir a especificação do projeto de arquitetura. Então, mas se mudou o projeto, se mudou a linguagem de programação, se essa classe não existe mais, se esse componente do banco de dados eu não preciso mais trabalhar, a implementação tem que mudar também. Então, eles têm uma correlação muito forte, porque a implementação nada mais é do que transformar aquela solução em algo computacional, certo? Então, recapitulando, fase 1, o que é o programa? Fase 2, como eu resolvo essa bronca tecnologicamente? Fase 3, agora faça, você já sabe como faz. E fase 4, vamos ver se eu fiz direito? Vamos ver se eu estava lá indo na linha desse software profissional. E o que é mesmo esse software profissional? Dentro do custo, dentro do prazo, atendendo às especificações do usuário. E que especificações são essas? Os serviços e as restrições, que a gente viu lá no começo, a primeira fase. A fase 4, também conhecida como a fase de teste, ela basicamente tem duas grandes atividades: verificação e validação. Na verificação, a equipe se pergunta assim: a gente construiu corretamente? E na validação, a gente construiu correto? Ou seja, na validação, eu digo assim: será que eu fiz todas as funcionalidades com essas restrições que o usuário me pediu? Deixa eu fazer aqui um checklist, deixa eu conversar com ele, deixa eu mandar ele usar para ver se é isso mesmo. Então, eu estou muito mais alto nível, eu estou muito mais num testes de aceitação, testes de validação, checagem de backlog de produto, quando a gente estiver falando em Scrum. E na verificação é mais a nível de computação, não é muito com o usuário, é com a equipe de desenvolvimento. O meu código está certo? Eu disse que eu ia usar rede neural. Será que eu usei e implementei a rede de forma correta? Ou está computando errado? Era para trazer uma resposta com a probabilidade de 70% de acontecer e está vindo uma resposta que não é esperada, quando eu fiz lá uma depuração. Então, ou quando eu fiz um teste mesmo nos algoritmos. A parte de verificação está relacionada com aspectos de inspeção de código, análise de código. O programa nem está funcionando ainda, eu estou vendo se a estrutura dele está bem adequada e vai computar e executar de forma correta. Se eu pegar um exemplo bem bobinho de uma calculadora, como é que eu verifico e como é que eu valido?
Validação. Eu tenho as 4 operações, deixa eu olhar aqui, abre a tela, clica nos números, nas operações. Somou, subtraiu, tem soma, subtração, divisão e multiplicação? Tem. Agora vamos checar se somou direito. Bota 2 mais 2, deu 4. Verifiquei, deu beleza. Quando eu botei 2 mais 3, deu 4 de novo. Aí eu pergunto, foi feito a operação de soma? Tá lá essa funcionalidade na validação? Foi quase, né? Tem um botãozinho, tá somando alguns números, mas a parte de código não está funcionando a computação. Então, quem vai verificar? Quem é que vai analisar esse tipo de erro? Verificação. Então, verificação e validação são atividades inerentes a essa última etapa, a penúltima etapa, né, de teste e validação. Lembrem-se, validação alto nível. Alto nível, quero saber se eu fiz o que foi pedido. Verificação, baixo nível, vou lá para computação, vou lá para código-fonte, vou lá para desenvolvimento de software. Essa computação está sendo correta? Ou eu só fingi que fiz e se Deus quiser vai dar certo? Não pode ser se Deus quiser, tem que dar certo. Os testes envolvem a execução de vários sistemas de casos de teste, que a gente vai entrar em detalhe. Também vai ter um capítulo só sobre teste, na verdade são 2, né, nessa disciplina. E aí eu trouxe essa imagem que eu acho bem representativa, para vocês terem uma ideia de quantos testes a gente pode fazer. Teste unitário, integração, sistema, de carga, desempenho, usabilidade, um monte, um monte, um monte. Então, não é uma tarefa simples. E aí vocês conseguem ver o nível de detalhamento dos componentes que são analisados, das suas comunicações, e existem vários tipos de teste. A gente vai ver as naturezas dos testes, caixa branca, preta, cinza, e a gente vai ver a granularidade em que esses testes vão acontecendo, vão sendo realizados pela equipe de teste. Mas, o que é para saber agora, de forma introdutória, que a quarta atividade, né, a quarta fase de processos de software seria o testar o que eu fiz. Primeira, o que? Segunda, como eu resolvo essa bronca? Terceira, se já sabe, faça. Quarta, fez. Deixa eu ver se prestou. Se tu fizesse o que era para fazer e como era para fazer, então etapa 4. E a etapa 5 é a que eu já comentei com vocês, que é extremamente importante e muitas vezes manter um software vivo e evoluí-lo para não se tornar obsoleto é muito mais complexo do que fazer um software. E muitas empresas preferem jogar tudo fora e fazer um software novo. A gente também vai ter lá na frente um capítulo só sobre manutenção, reengenharia, refatoração e vamos discutir mais profundamente. Mas uma coisa que vocês têm que ter na cabeça é que o software é inerentemente flexível. O que é que significa? E eu disse para vocês, isso reflete aqueles princípios que a gente discutiu. Você tem que estar aberto a mudanças. O seu software resolve um problema do mundo real. O mundo real não é estático. Se ele não é estático, você precisa acompanhar as solicitações do usuário. Se mudou um sistema operacional, se mudou um tipo de dispositivo, todo mundo usava um desktop, agora as pessoas estão usando um palm top, um tablet ou um celular. Se o seu software não acompanha, muito provavelmente ele vai se tornar obsoleto. Alguns modelos de processo separam a etapa de fazer o programa, implanta e depois eu faço manutenção e evolução. Outros entendem que isso é inerente ao processo de desenvolvimento de software e meio que mistura as etapas de fazer e evoluir. A gente vai ver cada um deles, como é que eles entendem, como é que eles tentam resolver esse problema e por que é que esses softwares evoluem. Um dos pontos são correções. Quem tem o Windows, por exemplo, já deve, ou usa, né, já deve ter passado por instalação de Service Package, que é o Windows recebe o feedback dos usuários, não está funcionando esse drive,
A câmera sempre dá conflito com o USB se eu botar um mouse USB. Então, e várias outras correções, o Windows, ao invés de você instalar um sistema operacional todo, ele faz um programa, um patch, manda os usuários instalarem um executável e corrige esses problemas. Quem usa software livre, por exemplo, existem os núcleos dos sistemas operacionais e as milhares de nomenclaturas nas versões. Salvo engano, o primeiro número, né? Tipo Debian Sargent 2.5.15.13. Esse 2 primeiro é do núcleo do sistema, do kernel do sistema. Quando ele é modificado, vocês precisam atualizar o kernel do sistema. Eu posso ter também manutenção de software por mudança de requisitos. A gente pediu essa funcionalidade, a funcionalidade não me interessa mais, eu nem uso, isso não existe na empresa. Ou eu quero mudar a funcionalidade, porque agora a gente está fazendo duas coisas. Isso que vocês implementaram, mais outra coisa. E melhorias também nas funcionalidades pré-existentes. Os softwares tiveram que passar por muitas manutenções e evoluções agora na época da pandemia, porque por mais que exista uma evolução muito rápida na ciência da computação, nos dispositivos, nos programas, o tempo de desenvolvimento de solução, aplicação da solução e uso por usuários de forma massiva foi muito demandado na pandemia. Então, a parte de manutenção e evolução de vários softwares tiveram que ter suas adaptações. Por exemplo, o Google Meet. Né? Eu usei Hangout, que era a versão, digamos, a versão mais simples do Meet. E aí ele teve que, na época da pandemia, aula remota no mundo todo, não foi só no Brasil, teve que ter suas adaptações. Então, se não fizesse, as pessoas iam usar outras plataformas, por exemplo, como o Zoom. Eu uso o Zoom e acabou, porque o Meet é muito ruim. E não foi isso que aconteceu, né? Tiveram que fazer manutenção e evolução. Então, antes da gente passar para os modelos de processo, entendam que os processos, independentemente dos nomes deles, dos nomes das fases, em que contextos eles estão ou vão ser escolhidos, a gente consegue identificar essas etapas, né? De especificar, que é o que é, de projetar, como eu faço, de implementar, que é programar e fazer a depuração quando necessário. Depois que eu programei, eu vou testar se o que eu fiz funciona e, por fim, fazer a manutenção e evolução desse software, certo? Essa imagem de Summary View tenta resumir aí o processo de manutenção de software, onde eu defino os requisitos do sistema, depois eu avalio os sistemas que já existem e proponho mudanças, modifico e fico nesse ciclo, mantendo sempre o software super útil para os seus usuários. De maneira geral, eu tenho um fluxo de processos de software em que eu posso encontrar essas áreas aí: modelagem de negócios, requisitos, análise de projeto, implementação, teste, implantação do software, sob vistas do gerenciamento de configuração, gerenciamento de projeto e etc. Uma coisa que eu queria deixar bem clara, para alguns pode ser muito fácil, muito intuitivo, mas para outros que estão tendo o primeiro contato com o processo de engenharia de software, de conhecer a ciência da engenharia de software agora, pode não ser tão simples. Mas não confundam implementação com implantação. Implementação é codificar mesmo, programar. Implantação é você colocar o software para usar, para os seus usuários usar, certo? Então, essa é uma visão geral. Existem vários modelos, várias classificações em vários contextos. Existem os modelos genéricos, também conhecidos como modelos prescritivos. Eles têm as fases bem separadinhas, tem uma sequência linear, primeiro esse, depois esse, depois esse, por exemplo, cascata. Existem os modelos baseados em reuso planejado, como o desenvolvimento de software baseado em componentes. Então, eu já tenho alguma coisa, não preciso reinventar. Eu vou montar vários sites e eu tenho, por exemplo, que tem uma galeria de fotos.
para que eu vou fazer a galeria de fotos de novo? Eu desenvolvo só a galeria, deixo guardadinho esse componente e depois eu vou só instanciando nos meus diferentes sites. Ah, professora, mas eu cheguei no site agora que quer a galeria de fotos, mas quer uma tela específica para eu dar um zoom na foto e ficar em duas telas separadas. Eu vou lá na prateleira dos componentes e digo, existe esse componente aqui que eu vou só instanciar? Eita, não existe. O que existe não resolve os requisitos do usuário. Aí eu pego o que já existe, faço a adaptação e desenvolvo um novo. Então, os sistemas são montados a partir dos componentes. A gente não pensa no sistema, a gente pensa num cardápio de componentes. Reuso planejado. Existem os modelos evolucionários, os modelos ágeis, que visam desenvolver o software de forma iterativa. Preste atenção, não é interativa. Interação com N é eu interagir aqui com vocês. Iterativa é sistemática, cíclica, que repete. A gente vai ver os modelos iterativos incrementais, que os softwares eles são disponibilizados para os usuários na medida em que eles vão sendo construídos. Isso está sendo muito usado com os MVPs, que são os produtos minimamente viáveis. Ao invés do usuário ficar esperando anos por um projeto complexo, eles são divididos em módulos e eu vou entregando e fazendo teste e desenvolvendo junto com o feedback desses usuários. Existem vários modelos. Essa disciplina não vai contemplar todos os modelos. E os modelos que a gente vai ver de processo, a gente vai ter uma visão muito superficial, eu vou ser bem clara. Porque os modelos que são discutidos aqui, alguns deles têm livros e mais livros só sobre um modelo, só sobre um. Então, um livro assim de 600 páginas de Scrum. A gente tem uma disciplina de 60 horas para ver vários modelos. Mas eu vou tentar trazer as características principais para ajudar vocês nesse processo de compreensão e de uma possível adoção futura dos modelos de processo. Existe o modelo de processo perfeito. Menino, esse aqui é tudo que há. Arrasou. Não, não existe não esse modelo de processo perfeito, não. Existe um modelo mais adequado. Mas mais adequado em que sentido? Quando eu analiso aquelas características que eu comentei. Complexidade do software, escopo, tamanho da minha equipe, experiência da minha equipe, o custo que eu tenho, quanto tempo que eu tenho para fazer, quais são as limitações tecnológicas que eu tenho. Tudo isso vai me ajudar a escolher um modelo de processo. Eita, mas com essas mesmas características, a empresa A escolheu o Scrum, a empresa B escolheu o XP. Vai dar tudo errado quem escolheu o XP. Não existe isso não. Em engenharia de software não existe essa receita assim, ó, pá, tiro e queda, de jeito nenhum. E quando a gente terminar de ver os modelos de processo, a gente vai ver que, inclusive, algumas empresas, muitas delas, independentemente do porte, pequeno porte, médio porte, muito grande, desenvolvimento distribuído de software, etc., propõem o seu próprio modelo de processo baseado num mix de outros modelos. Por quê? Às vezes eu tenho uma complexidade tão grande num software, num modelo de processo, que eu não tenho equipe suficiente para fazer tudo aquilo. Mas a primeira etapa, a terceira e a quinta são ótimas boas práticas, eu vou adotar na minha empresa. Mas a etapa de teste eu vou fazer igual como se fosse o cascata. E a etapa de projeto eu vou fazer igual o RUP. Então, que modelo de processo é esse? É o da minha empresa. Eu peguei boas práticas, eu peguei ferramentas, eu peguei dicas desses modelos de processo e montei o que eu consigo atender. Então, tenham isso na cabeça. Não existe um modelo de processo massa e único e top e perfeito. Vai depender do contexto. Essas variáveis precisam ser analisadas, essas que eu já comentei com vocês, e algumas empresas, elas mesclam modelos de processo. Na minha disciplina, por exemplo, de engenharia de software aplicada, eu criei o meu modelo de processo para os alunos desenvolverem o projeto.
nem é Scrum totalmente, nem é XP totalmente, nem é Kanban totalmente, nem é cascata totalmente, mas a gente vai brincando aí de criação de artefatos. Antes da gente passar para o modelo cascata, então, o que é processo e o que é modelo de processo? O modelo de processo, o processo em si define as etapas, os fluxos, as ferramentas, as pessoas que precisam, os papéis, né, que a gente precisa para desenvolver um software de qualidade. E o modelo é uma coisa dessa, um conjunto dessa coisa, de ferramentas, pessoas, softwares, etapas, fluxos, sequências, que já deu certo num contexto. Aí você vai reinventar a roda? Se já deu certo num contexto, o que você vai fazer? Replicar esse contexto e tudo vai funcionar, ou mais perto de tudo funcionar, certo? Essa é a diferença de processo para modelo de processo. O modelo é uma solução pré-existente que já foi usada num contexto particular específico que você, analisando o seu contexto, vai ver se aproxima do modelo A, do modelo B, do modelo C. Minha equipe é grande. Eu acho que são esses modelos. Mas eu tenho pouco dinheiro, então eu tenho esses outros modelos. Mas a gente quer comunicação constante com o cliente. Então, devem ser esses modelos. Mas o meu sistema muda toda hora. Eu estou começando a desenvolver ele sem nem ter certeza de todos os requisitos. Então, deve ser esse modelo. Então, é muito mais nesse sentido que vocês erram e acertam. Em qual contexto vocês conseguem adequar as propostas dos modelos de processo, certo? E aí, vamos começar com cascata, né? O cascata, por essa imagem, vocês conseguem ver porque ele se chama cascata. Eu tenho uma etapa depois da outra, de forma sequencial. As etapas subsequentes só podem acontecer depois que a etapa anterior foi 100% concluída. Se eu tiver algum percalço no caminho, provavelmente os requisitos que estavam congelados, não posso mais levantar requisito, não posso pensar em requisito, porque eu estou executando lá as outras etapas. Se eu tiver mudança, provavelmente volta para o início, eu refaço os requisitos e recomeço o projeto de maneira pouco flexível. O modelo cascata foi proposto em 1970, num artigo, e veio lá daquela crise do software que a gente discutiu na aula anterior. Foi por volta do fim de 60, né, da década de 60, a reunião da OTAN foi em 68, e aí em 70 veio o modelo de cascata dizendo, a gente estava uma bagunça, né, estourando prazo, sem atender requisito de usuário, tem uma proposta aqui. E se vocês observarem um pouco, essas etapas parecem muito com a maneira genérica de processo. Eu especifico os requisitos, o que é, depois eu projeto o sistema, pensando em como é essa solução. Se eu sei como é, eu vou fazendo implementações e testes pequenininhos. Depois, essas partes pequenininhas testadas, eu vou ver se quando eu caso elas para virar um sistema, elas funcionam, testes de integração e teste de sistema. E, por fim, eu implanto e faço manutenção dessas etapas. Essa é a visão geral do modelo cascata. Então, como eu já falei para vocês, ele foi proposto em 70, nesse artigo de Royce, e ele encadeia as fases, né, que eu também já falei para vocês. Uma fase só pode ser executada depois que a outra estiver 100% finalizada. E as saídas das fases são acordadas contratualmente, normalmente com documentos. Então, um documento de requisito, um documento de arquitetura, um conjunto de casos de teste, por aí vai, certo? Normalmente são adotados para cenários em que eu tenho um sistema crítico de segurança, eu preciso ter essa rigidez, os requisitos eles precisam ser bem conhecidos, então deve estar muito claro, cheio de especificação. Por quê? Se eu não tiver os requisitos bem conhecidos, eu vou ter dificuldade em responder às mudanças. Mudou o requisito, eu vou voltar para o começo. Mudou o requisito, eu vou voltar para o começo. Mas eu estou lá no finalzinho. Não mudou o requisito? Não é outro sistema, outra funcionalidade,
ou a restrição volta para o começo. Então, os compromissos do projeto e dos requisitos, eles são assumidos na fase inicial mesmo do projeto, né? E eu tenho poucos sistemas de negócio que têm hoje uns requisitos completamente estáveis. Então, provavelmente, se você está fazendo um sistema de informação de negócio, não é o Cascata que você vai usar, provavelmente, certo? As alterações de software podem implicar em repetições e repetições e repetições de software no processo de desenvolvimento. Depois do Cascata, a gente vê um processo, né, uma abordagem de desenvolvimento de software chamado de desenvolvimento baseado em reuso, e mais na frente a gente vai ver um pouco sobre engenharia de software baseada em componentes. Eu já falei um pouco para vocês no início, mas nada mais é do que visar o reuso planejado ao invés do reuso acidental. Quantas vezes a gente estava fazendo um programa bem simples, mas você viu que um método de uma classe é muito parecido com o outro, eu só vou mudar um pouquinho a operação e o switch case, por exemplo, do código. Aí que você faz, eu já fiz isso muito, faço ainda, certo? O velho Ctrl+C, depois eu colo e faço só os ajustes. Isso pode dar um monte de bronca, a depender da linguagem de programação e da tecnologia. A ideia do desenvolvimento baseado em reuso é que você faça isso de forma planejada. Você especifica, você arquiteta, você implementa, você testa pensando nesse reuso. Os sistemas são construídos a partir de componentes. Então, eu não penso só no sistema, eu penso nos componentes que eu estou fazendo, nas formas em que eu posso integrar esses componentes. E aí eu preciso de uma base de componentes e preciso de um framework para a integração. Porque se eu tiver os componentes, mas quando eu for ligar, começar a dar erro, não deu certo. Esse reuso continua sendo acidental e não planejado. Certo? Depois eu tenho o modelo iterativo incremental. Já falei para vocês que iterativo é repetitivo, sistemático, cíclico. E incremental vem da palavra incremento, que é pedaços do sistema. Então, o sistema ele vai sendo entregue em versões, tem a inicial, as intermediárias, como mostrei na figura 2.2 de Somerville, até eu chegar na versão final. Mas o sistema já entrega para o usuário com algumas funcionalidades. Cada incremento desse precisa ter adição de novas funcionalidades. E o processo das entregas incrementais, eu vou analisando os requisitos, eu vou projetando aquele incremento ou aquela fase, aquela interação, eu desenvolvo aquele incremento, eu testo o incremento, é como se eu fizesse quase tudo do Cascata, ou seja, especifico, projeto, implemento, testo e depois eu implanto essa nova funcionalidade no sistema que já tinha outras funcionalidades. E aí eu vou agregando até eu chegar na versão final do sistema. Certo? Então, o que é importante lembrar? Conceito de iteração e incremento. Iteração, sistemático. Incremento, pedaço de sistema, de funcionalidade que é incorporado ao sistema. Uma coisa que é importante nos softwares que são desenvolvidos adotando essa abordagem é que as funcionalidades principais do sistema, elas são priorizadas. Por quê? Se elas são mais complexas, elas precisam de mais tempo. Eu vou deixar para fazer no final, para pensar em tela de login. E não num sistema, vamos pensar, por exemplo, num sistema de organização de horário de professores. Quem dá aula, de que horas, qual disciplina, com inteligência artificial. Os professores vão botar as restrições, não gostaria de dar aula tal dia, preferiria não dar aula de tal hora, não gostaria dessa disciplina que não é a minha área de formação. Então, o sistema recebe esses dados, computa com inteligência artificial e diz assim, o horário que deu menos conflito foi esse.
Aí você tem várias funcionalidades e várias restrições. Fazer login dos professores, cadastrar as restrições, computar e montar o horário, visualizar o horário, poder editar o horário e etc. Exportar o horário para um PDF, etc. Aí você tem um monte de funcionalidade para fazer, mas qual é mais complexa? Aqui envolve essa inteligência artificial. Você vai ter que ter no projeto de arquitetura o projeto de algoritmo, o projeto dos componentes, o projeto de integração. Aí você vai deixar para fazer isso, vamos supor que eu tenha 5 iterações. Então, eu tenho a primeira iteração dura 3 meses, a segunda 3, a terceira 4, 4 e 4, até terminar o projeto. Aí você vai pensar nos últimos 4 meses o que é mais complexo. Não, você pensa no começo. Primeiro porque eles são mais importantes. Se o usuário não tiver login, passa, depois a gente vai ajeitando nas outras etapas. Mas se o usuário não tiver como montar o horário, para que ele vai querer o sistema com a tela de login só? Não faz sentido. Além disso, quando você faz as funcionalidades ou implementa primeiro, elas são testadas, 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 testadas. A probabilidade disso dar errado é muito menor se você só tem uma etapa de teste no último incremento, certo? Outra coisa que é importante ressaltar é que por mais que o processo iterativo incremental aceita esse feedback contínuo e a possibilidade de mudanças no sistema, ele congela os requisitos para fechar o incremento. Ou seja, eu tenho lá uma lista de 10 serviços. Na primeira etapa, no primeiro incremento, no primeiro sistema iterativo, eu vou separar as 3 primeiras funcionalidades, a 1, a 2 e a 3. Essas funcionalidades ou a descrição dessas funcionalidades não pode ser alterada até eu terminar. Senão não faz sentido. O pessoal de desenvolvimento vai estar trabalhando numa coisa que nem existe, porque mudou. Então isso aqui congela os requisitos, eu vou arquitetar e projetar a solução, vou implementar e vou testar. Os outros requisitos eu posso fazer alteração? Posso, eu não estou mexendo neles, eu vou mexer nas próximas iterações, então não tem problema. Mas os requisitos referentes a aquele incremento, eles são congelados, não podem ser alterados. Já falei, né, que os requisitos sempre evoluem e essa abordagem pode ser aplicada a qualquer um dos modelos genéricos. Ao invés de eu entender isso como um modelo de processo de software, eu entendo como uma abordagem que me traz técnicas de forma sistemática eu entregar pedaços do meu sistema. As metodologias ágeis, algumas delas, se comportam dessa forma e são metodologias ágeis, certo? Quais são as vantagens? Tem um baixo custo de acomodar mudança e a cabeça aberta para mudança. Então, eu atendo bem fácil aquele princípio que a gente viu na aula passada, de estar aberta a mudanças e etc. Porque a cada incremento, aquele requisito que eu não estou mexendo, você atualiza, a gente reprojeta, implementa e testa. Eu tenho uma facilidade e um feedback com o cliente muito maior. Então, às vezes a documentação do software nem é acessível para o usuário. E acessível que eu digo aqui é no sentido de compreensível. Às vezes você dá um calhamaço de documento ou dá uma documentação de software bem complexa, ele lê, e você diz, olha aqui, estou fazendo. Lembra que a gente discutiu da intangibilidade do software, que é um problema? Você diz, eu estou fazendo. Não, mas eu quero saber se você está fazendo, porque eu estou já mandando dinheiro e você não me entrega esse programa. Aí você fala, aqui, vou mandar um pedaço do código e vou mandar esses outros documentos de arquitetura. Isso não vai significar muita coisa, mas o software funcionando vai. Então, a partir do momento que você entrega a funcionalidade, você consegue dar esse feedback muito mais eficaz para o seu usuário, para o seu cliente. E diminui a chance de risco final, de falha total do projeto. O modelo cascata, por exemplo, investe tempo, dinheiro, e eu falei para vocês, não estou dizendo que foi o caso da adoção do cascata, mas eu falei para vocês no caso do projeto do FBI, que ficou em desenvolvimento por 10 anos. Quando chegou lá no final, eita, não era isso não, deu certo não, a linguagem de programação nem rolou, eita, a tecnologia está obsoleta, não rola mais,
A probabilidade disso acontecer num sistema em que eu uso essa abordagem interativa incremental é muito pequena, porque eu estou sempre nesse contato, eu estou sempre atualizando ao mesmo tempo que eu estou construindo o software. E ele vem sendo adotado para quando você usa, para quando você desenvolve aplicativos para celular, por exemplo. O último modelo que a gente vai ver dessa aula, que são os modelos mais tradicionais, é o espiral. Ele sai da sequência, né, do modelo sequencial que aparece no cascata, no reuso, no iterativo incremental, e ele passa a ver as etapas através da espira. Cada parte desse espiral é uma etapa do processo de desenvolvimento. Então, ele é representado como uma espiral ao invés de uma sequência, e cada loop desse é uma fase do processo. Quando falarem em análise de risco explícito no processo de gerenciamento do projeto de desenvolvimento de software, não tem outra. Modelo espiral. É o que trouxe explicitamente a análise de risco para dentro do projeto de desenvolvimento de software. E não ficou lá num processo, num modus gerencial, em que talvez a gente analise, ou lá no processo só de viabilidade, não. Cada etapa do processo de desenvolvimento eu tenho uma análise de risco. Então, não tem uma fase definida, como eu analiso, especifico, eu arquiteto, Não tem. O que tem? Análise de risco e escolha do que vai ser feito em cada loop em cima desses riscos. Eles são avaliados e resolvidos. Essa é uma imagem ótima para explicar como funciona isso, de Pressman. Cada setor desse, cada fase dessa, né, que é esse loop, setor não, loop, são divididos basicamente por 4 setores. Eu defino meus objetivos. O que é que eu quero agora nessa etapa? Eu quero entregar a funcionalidade, eu quero terminar os requisitos, eu quero especificar tal coisa, eu quero desenvolver essa outra coisa. Então, qual é o meu objetivo? Para esse objetivo, o que é que pode dar errado? Uma tecnologia ficar obsoleta, eu não ter mais disponibilidade de manutenção do ambiente de desenvolvimento, etc. Analisa os riscos, reduz os riscos para não dar errado, e aí eu vou desenvolver e validar. Então, eu vou especificar, eu vou arquitetar, eu vou implementar o sistema, eu vou fazer os testes. E aí eu me planejo para a próxima etapa. Mas o que é que tem a próxima etapa? A mesma coisa, só que com objetivos diferentes. E esses objetivos estão relacionados com o quê? Com a análise de risco. Então, os riscos principais, eles são analisados primeiro, né, para resolver os problemas principais, mas isso também varia. Pode ter risco especulado no começo do projeto, que hoje não faz mais sentido. Pode ter risco que nunca foi pensado, e no meio do terceiro loop, por exemplo, eu tenho o levantamento de novos riscos que nunca foram imaginados. E é assim que, mais ou menos, funciona o modelo espiral, saindo daquele tradicional sequência linear, que eu faço algo depois da etapa anterior ter sido feita. Então, essa é a parte introdutória de processos. A gente viu o que é processo de software, as 5 etapas principais: especificação, projeto, implementação, teste e evolução, todas elas sendo vistas pelas gerências de projeto, gerência de qualidade, gerência de configuração e etc. A gente viu a diferença de processo para modelo de processo. Então, o modelo é esse conjunto de etapas, ferramentas e soluções num caso particular, que você vai ver se as características do seu caso são parecidas e eu consigo adotar essas boas práticas. Vimos também que não existe um modelo de processo massa, perfeito. Você tem que analisar várias questões, como complexidade do software, o escopo, o custo, o tamanho da sua equipe, o tempo,
para poder ver qual seria a solução mais adequada especificamente para aquele caso. E a gente viu que alguns dos modelos mais genéricos, né, como o cascata, que é bem inflexível, depois inflexível no sentido da execução das suas etapas, muito usado para sistemas críticos e de segurança. Depois a gente viu o baseado em reuso, para a gente pensar um pouco mais lá na frente em engenharia de software baseado em componentes, em que eu desenvolvo pedaços e eu tenho que ter um framework de integração desses pedaços para fazer o software em si. Depois a gente viu o interativo incremental, onde eu tenho já uma visão sistêmica e repetitiva do processo de desenvolvimento e eu já vou dando pedacinhos do software já funcionando para o meu cliente enquanto eu estou com minha equipe de desenvolvimento desenvolvendo o resto. E por fim a gente viu o espiral, que tirou essa visão sequencial de fazer um programa nessas etapas e traz a execução das fases em loops, baseada em análise de risco, risco de projeto, risco de produto, risco de tecnologia, risco de pessoas, né? Risco pessoal, de recursos humanos, etc. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Esses são os capítulos que eu usei principalmente, né? O de Pressman, Somerville e do professor Marco Túlio. Para esse capítulo especificamente, eu usei muito mais o de Somerville, que tem essa visão um pouco mais didática e detalhada a nível de graduação. E eu encontro vocês na nossa aula síncrona, para a gente discutir o questionário e falarmos um pouco sobre esses detalhes que estão em aberto aí. Esse capítulo é muito importante para vocês fazerem lá a atividade de árvore de decisão, certo? Agradeço e fico à disposição de vocês. Até a próxima aula, que vai ser continuação dos modelos de processo, certo? O RUP. Vamos começar com o RUP.